Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto interessante que eu acho que é bem importante para nós, famílias que decidem educar em casa. Algo muito importante que a gente precisa ter conhecimento, noção, e a gente vive isso, vocês já devem ter percebido, é que nem todo mundo consegue educar em casa. Existem famílias que querem, mas não podem por questões financeiras, por qualquer outro problema, e elas não podem educar em casa. Elas têm que pegar o filho delas e enviar para a escola. Já comentei várias vezes aqui que eu moro literalmente na frente de uma escola, que se eu olhar aqui em diagonal eu vejo a escola. O que que acontece? A gente precisa ter uma postura e a gente precisa entender qual é a nossa obrigação perante essas famílias que não podem educar seus filhos em casa. E as famílias que não podem educar em casa, talvez você seja uma dessa, você tem que saber o que que você pode estar fazendo para acompanhar de fato o seu filho na escola. Não basta simplesmente acordar cedo, colocar um uniforme nele, pegar a mochila e falar vai para a escola. O que que você pode fazer? Porque o que que acontece? Muitas vezes eu ouço assim o pessoal falar: "Ah, vocês vêm aí e falam, Emerson, mas eu estudei na escola, nunca tive problema e continuo inclusive dentro da igreja, virei um pastor, isso e aquilo". É muito comum ouvir isso. O que não é comum as pessoas entenderem que o sistema escolar ele está mudando. Vocês não ouviam falar há 20 anos atrás em ideologia de gênero como se fala hoje. Vocês não ouviam falar há 20 anos atrás sobre aborto, sobre feminismo como se fala hoje. E o pior, antes poderia até ter alguém comentando, alguém falando, mas não era sistêmico. Hoje vocês têm isso de forma sistêmica. Hoje vocês têm no Brasil, desde 2017, um documento como esse aqui, ó, que foi um documento que é a base, ou seja, ela é a regra para que sistemas de ensino e redes de ensino montem seus currículos para ensinar seus alunos. Automaticamente, materiais são produzidos com base nesse documento. Existe um modelo de escola, que é um modelo confessional, que ele pode responder a este documento chamado Base Nacional Comum Curricular de outra forma, que é com uma forma conforme ela crê. Ela tem lá a Constituição, ela fala assim: "Eu acredito nisso e vocês estão me dizendo para fazer aquilo e eu não vou estar fazendo porque a Constituição permite que eu não faça", certo? Agora, quando a gente está falando de família educadora, a família muitas vezes educadora, ela corre atrás de lei. Eu quero lei, quero lei, quero lei. Mas quando eu falo assim, tá bom, mas você tem ficado a par da lei? Você conhece quais são as obrigações que, por exemplo, as escolas têm que cumprir? Vocês não olham. Então, esse é um outro tema, um tema que eu vou falar em um outro vídeo, mas assim, a gente precisa ter coerência naquilo que a gente está pedindo, tá? E isso é muito importante a gente entender. Agora, quando a gente está falando assim, tô falando de família educadora que decide educar em casa, ela tem uma obrigação, na minha opinião, de auxiliar aquelas famílias que não podem educar em casa. Imagina que a gente está dentro de uma comunidade, numa igreja, e lá naquela igreja a gente tenha 10 famílias. Das 10 famílias, 5 resolvem fazer educação domiciliar e 5, por algum motivo, não podem fazer educação domiciliar. Qual que é o papel daquelas famílias que fazem educação domiciliar? E vamos aí fazer uma matemática que seja mais ou menos tudo da mesma faixa etária. A gente precisa auxiliar essas famílias, porque a família que trabalha fora, a mãe e o pai que trabalham fora, elas não têm tanto tempo com as crianças como a família que está em casa. Então ela pode estar auxiliando em algumas matérias, ela pode estar ficando de olho em algumas coisas para a família, enfim, a gente pode de fato viver em comunidade ali, trocar figurinha e ver o que que pode ser feito. E aquela família que envia para a escola, ela tem a obrigação de participar de APP, de Associação de Pais e Professores, participar lá das reuniões que tem, ela tem a obrigação diariamente de assistir o material que vem ali, né, dar uma olhada, ler os livros, ver as lições para ver o que está acontecendo. Pra vocês terem uma noção que vem vir há 2 semanas um conhecido meu me ligou e falou: "Ah, mas pô, paga uma escola extremamente cara aqui", falou: "Olha, veio aqui no livrinho de inglês do meu filho, os modelos de família e, enfim, eu não concordo com os modelos, para mim é homem e mulher e acabou, né, as crianças, e não essa variedade", e ele falou: "Tô tirando da escola hoje". Então, assim, você só consegue perceber isso se você olhar para o material, pra você acompanhar a criança, acompanhar o desenvolvimento dela, ver se ela está se desenvolvendo, se ela está vindo estranha, se aconteceu alguma coisa. Isso só acontece se o papai e se a mamãe estão em cima. Muitas vezes os pais eles não têm
conhecimento, experiência ou qualquer tipo de noção de educação para perceber esses detalhes. Aí que entra o detalhe. A família educadora, que normalmente é uma família onde ela está num processo de imersão na autoeducação, ela está lendo bastante, ela está estudando bastante, ela muitas vezes vai ter conhecimentos que aquela família que simplesmente está enviando para a escola e está olhando a lição, não tem. Então essa família educadora, ela pode ir lá e dar uma dica: olha, Emerson, toma cuidado com aquele livro de história lá, porque eu estou sabendo que ele tem problema. Lá naquela página lá, vocês vão ver uma situação complicada. Então, o papai que está enviando para a escola vai prestar atenção e vai olhar de forma bíblica para aquilo, ensinar de forma correta. Esse é um trabalho que tem que acontecer diariamente. Diariamente. Não tem como simplesmente, vou olhar uma vez por semana, uma vez por mês. É diariamente. E conforme as crianças vão crescendo, é importante que isso vá se acentuando mais ainda. Porque a quantidade de material aumenta. Mas a gente tem que entender que isso tudo só vai funcionar se o papai e a mamãe tiverem uma boa base sólida, ou seja, tiverem uma cosmovisão cristã sadia para poder, ao ler o material, identificar o problema. Porque nada é assim, gigante, não, é tudo detalhezinho. Vocês têm que perceber uma interpretação de texto, uma lição de casa, avalie aquele material lá, porque é sempre de forma sutil, tá? Então, eu acredito que essa junção entre a família que decide educar em casa e a família que não pode educar em casa, ela é essencial dentro de uma comunidade local. Ela é essencial. A gente precisa ter essa consciência. A gente tem que sair daquela posição de sectarismo, ou seja, de isolamento, onde muitas vezes acontece a família que decide educar em casa, ela vai se isolar do mundo, ela vai se isolar das outras famílias para começar a tomar uma posição de auxiliar. Pô, se eu tenho mais condição e mais tempo de estudar, eu li alguma coisa legal, eu vou compartilhar com aquela mãe que também não pode. Talvez aquela mãe não dê abertura. Ah, não, estou enviando para a escola. Isso pode acontecer? Pode. Mas se você perceber isso, beleza. Agora, talvez aquela mãe ela tenha interesse. Olha, mãe, por que não lê essa historinha aqui, ó? A Educalar disponibilizou lá essa historinha. É só imprimir, tá de graça. Lê à noite para ele. Isso pode ser feito. Então a gente tem que ter essa consciência de comunidade, mesmo às vezes não estando numa comunidade. Eu digo uma comunidade de educação domiciliar mesmo. Eu posso estar só eu fazendo educação domiciliar e todo o resto ao meu redor fazendo educação comum e eu, de alguma forma, poder ajudar essas outras famílias. Caso elas não queiram, é outra situação, mas sempre estando ali disponível e não se isolando das outras famílias. Outro dia eu fui acusado de ser exclusivista. Ah, Emerson, tu não acredita na escola, né? É só para ti a sua educação domiciliar. Eu falei, não, não é assim. Eu tenho um vídeo aí desde 2018 no ar falando sobre isso. E aí eu falo, a única questão é que eu acredito que o modelo de escola que é assim confiável é o modelo confessional e é uma escola rara. No Brasil é muito raro ter escolas confessionais, que são escolas que têm um estatuto que diz lá no que elas acreditam, né? Uma escola cristã confessional. E aí ela tem poder legal, constitucional, para dizer: eu não vou ensinar tal coisa para o meu filho, para o seu filho. Isso é muito difícil no Brasil. Então se torna muito difícil você acreditar na escola, no sistema. Mas existem sim professores querendo educar de fato. Existem sim diretores, coordenadores querendo educar de fato. Agora, a maioria vai ser levada pelo sistema. A maioria vai pegar e vai falar assim, ó, tá bom, o sistema foi lá, montou um currículo baseado na BNCC, que é um documento literalmente de 600 páginas, que a grande maioria das pessoas às vezes até pode parar para ler, mas não entende, e quando entende não tem cosmovisão para conseguir julgar o que é certo e o que é errado, vai lá e faz de qualquer jeito. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa cautela e a gente precisa ter esse senso. Se eu tenho mais condições, eu tenho obrigação de ajudar aquelas famílias que têm menos condições. Eu tenho visto esse isolamento acontecer, ele não é sadio, e muitas vezes aquela família que poderia em algum momento melhorar a situação financeira dela, começar a estudar um pouco mais, ela poderia querer começar a educação domiciliar, ela não vai fazer, porque você não deu abertura. Falou, não, vou fazer educação domiciliar lá com o Emerson. Quando eu precisei, ele não me ajudou. Pode acontecer que um momento foi difícil? Pode, mas a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa abertura. A gente precisa entender qual é o nosso papel, tá? Essa é o meu pedido, para que vocês possam estar avaliando isso, para que se
For possível ajudar, ajude. Se for possível compartilhar material com toda a comunidade, compartilha. Existem famílias que vão usufruir daquele material, existem famílias que não, tá? Mas a sua parte você está fazendo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus, um abraço.